A gente tem regularmente um ciclo de palestras aqui no teatro e sempre recebemos pessoas muito especiais e hoje não é diferente. Nós vamos receber o Elias, que é um grande ator, diretor, e vai estar presente aqui para conversar com a gente juntamente com o Dirceu, para falar um pouco da sua trajetória, da sua vida, mas também do livro que fala de tudo isso, que o Dirceu, além de jornalista, crítico de teatro, agora biógrafo também, reproduziu com esse trabalho conjunto aí, e nós vamos ter o prazer de conversar aqui com eles, tá bom? Então, chamo Dirceu e Elias Andreato. Boa noite. Boa noite. Vocês querem um dinheirinho? Para começar, a gente vai agradecer, né? Por vocês terem saído de casa. Você não tinha nada. Ele já quebrou o protocolo. Se havia algum. Vocês terem saído de Olha, casa. eu estou com tempo, porque eu não vou fazer nada hoje. A noite vai ser longa. Viu, Mara? Mas a gente está aqui por aquele clichê, né, do amor ao teatro, que é clichê, mas é verdadeiro, né? A gente está aqui porque a gente gosta dessa cachaça, que até aquece um pouquinho, mas principalmente a gente está aqui por causa do Elias, né? Homenagear ele mais uma vez e lembrar um pouco da história dele, que continua aí firme, apesar a biografia não tem um final, né, felizmente, então ela continua acontecendo. Firme, vivo. Vivo, firme e forte, trabalhando e produzindo. Então a gente vai... Você achou que eu ia morrer lá? Não, você ficou falando isso o tempo todo. Porque a gente ficou uns 2 anos, mais ou menos, preparando o livro, né, da primeira entrevista até a publicação, que demorou para publicar, até que o Zé Carlos nos salvou. Então ele sempre dizia, né, a gente tem que acabar essas entrevistas uma vez, porque eu posso morrer a qualquer momento. Tá, então vamos lá. E aí quando a gente terminou as entrevistas, ele dizia, agora a missão está cumprida, né, você não vai precisar mais de mim. Eu disse, não, tudo bem, vamos lá. Exatamente, ele não vai morrer agora aqui. E aí, na verdade, a nossa última conversa oficial, acho que deve fazer uns 4 anos, né? Lógico, a gente se encontrou depois, falou, a gente almoçou até 2 semanas atrás, depois de 2 anos de pandemia, né? 2 anos não, 2 semanas atrás, depois de 2 anos de pandemia, mas a gente nunca mais entrevistei ele. Então, eu vou tentar entrevistar ele um pouquinho aqui e ver o que pode ter mudado nesses 3 anos que o livro saiu e nesses 2 últimos anos que a nossa vida, a vida de todo mundo mudou um pouco, né? Eu vou começar assim pela primeira pergunta que eu te fiz quando a gente começou a se reunir na tua casa lá, eu sentei no teu sofá e aí eu queria que você falasse aqui. O que é para você ser ator e por que você decidiu ser ator? Aí ela fala, solta. Nossa, que simples, né? Exatamente, é pra gente começar já por cima, vamos lá. Bom, agora, tirando a brincadeira, não, tem que se divertir, né? Porque, primeiro, claro, obrigado por vocês estarem aqui. Quando o Dirceu me propôs a feitura dessa biografia, a minha primeira reação foi assim, mas quem vai se interessar por isso, gente? Né? Nunca me passou pela cabeça isso, nunca acordei e falei, queria tanto ter uma biografia, queria muito fazer teatro, queria ser ator desde adolescente. O que me levou a ser ator, acho que foi o improvável mesmo. Eu tinha uma referência em casa do meu irmão, que era um artista. Ele, desde criança, ele esculpia, ele desenhava. Era a única minha referência ligada à arte, assim, que poderia ser arte, né? Porque eu venho de uma família muito pobre, enfim, da periferia, sem
cultura, mas tinha o rádio, tinha o cinema, e depois, mais tarde, veio a televisão. Então, a minha infância, o início da minha adolescência, eu não sabia que existia teatro. Nunca tinha ido no teatro. Eu entrei no teatro pela primeira vez aos 17 anos para assistir Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, com a Valderez de Barros, no Teatro dos Bancários, lá na Liberdade. Até então eu não sabia que existia aquilo. Depois eu entrei para fazer teatro amador, né? E aí, claro, assisti a Maria Bethânia no Rosa dos Ventos e achei aquilo lindo. E quando eu vi o show da Maria Bethânia, era no Teatro Maria de la Costa, que antes, para mim, parecia o Safra. Mas não é um teatro minúsculo, né? Para a época era muito grandioso, né? A iluminação me fascinou, a cenografia, aquela mulher deslumbrante. Eu nunca quis ser a Maria Bethânia, eu queria estar naquele universo. Então foi a partir daí que eu falei, eu quero fazer parte desse mundo aí. Nunca tinha entrado para ver um show também, então... Eu fui me formando artista desta forma, assistindo, me encantando, conhecendo o trabalho de alguns atores. E quando eu entro no teatro amador, eu começo a entender aquilo, a estudar um pouco, né? Mas ao mesmo tempo você via que ia ser um caminho difícil, né? Você, como esse menino da periferia, com uma formação cultural frágil perto dos outros que você via, né, dos artistas, você ia ter que correr muito atrás. E aí você foi por um caminho que é improvável, né? Você começou no backstage mesmo, né? Como camareiro, como contra-regra. Conta pra gente um pouco como é que começou esse teu caminho por trás dos palcos e o quanto ele foi bom e o quanto ele te frustrou também naquele primeiro momento. Quando eu comecei no teatro amador, era final da década, início 70. Da década de 1970. Era um movimento hippie, a Tropicália, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa. Eu tinha o cabelo crespo, eu era magrinho, era feio, despreparado. Não, era. Quando chega a década de 70, eu comecei a achar a minha turma. Eu me via representado. Eu vi o Caetano Veloso com aquele cabelo igual, né? Magrinho, só que ele era mais bonitinho. Mas eu era um menino feio. Eu já fiz muita psicanálise, então quando eu falo que eu era feio, porque eu sei que eu era. A gente acredita. Então, foi difícil. Meu irmão, mais uma vez, sempre me deu força, nunca me julgou, me apoiava em tudo. É que até é bom a gente pontuar isso, né? O Elifas se foi agora no final de março, mas ele é uma pessoa muito importante na sustentação, exatamente, como pilar da família Andreatta, né? Porque os pais do Elias eram um casal de lavradores no interior do Paraná, que, como tantos outros, um homem e uma mulher, que os dois vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor aqui, né? Desembarcaram lá na Estação da Luz, uma penca de filhos, tentando uma vida melhor aqui. Foram morar na Vila Anastácio, né? O Elifas e o teu segundo irmão mais velho ficaram no Paraná, né? No primeiro momento. Veio só a parte mais jovem da família, digamos assim. Aí eles montaram um terreno aqui, o Elifas veio depois e o Elifas acabou virando o arrimo de família, né? Sim, e não é só isso. Era arrimo de família, mas também era essa pessoa que emocionalmente cuidava da gente e me deu muito apoio, né? Quando eu falei que eu ia fazer teatro amador em Osasco, eu trabalhava na Editora 3, na Avenida Paulista, eu tinha um emprego, eu ganhava bem, eu tinha conta em banco, que naquela época era uma coisa inusitada, assim, um moleque ter uma conta em banco.
eu me lembro que o dinheiro que eu ganhava na Editora 3, eu pagava a prestação da casa da minha mãe e ainda sobrava um dinheirinho. Então, quando eu cheguei em casa e falei assim, que eu ia largar o trabalho e que eu ia fazer uma peça em Osasco, eu ia de trem, tinha que levar a marmita e ia ganhar bem pouquinho. A minha mãe, ela falou, filho, se você ficar feliz, né, aquela coisa, aquele chavão da família pobre. Falei, então eu vou fazer isso. E meu irmão ia até Osasco, ia assistir, enfim. Mas logo depois, o meu irmão começou a fazer cenário e cartaz para teatro em São Paulo. Então ele resolveu me dar mais uma força e me trouxe, arrumou um emprego de camareiro do Fagundes, para eu cuidar da montagem da peça e fazer a contrarregragem. Então eu fechava o pano, abria o pano, montava o cenário, desmontava, limpava o camarim, passava pano no palco, cuidava do Fagundes, comprava café, lanche, ficava lá. Eu era tudo, eu era um funcionário, registrado na carteira. Enfim, aí era uma forma que o meu irmão viu de me colocar no meio artístico. Você tinha 20 anos, né? Tinha. Tinha 20 anos. E aí era o meu primeiro contato com o teatro profissional em São Paulo, como técnico, como contrarregra e camareiro. A peça era o Muro de Arrimo, né? Muro de Arrimo. Era um monólogo do Fagundes. Que ele, naquela época, ele ainda não estava na Globo. Ele já tinha feito novelas na Tupi, né? Tupi. E assim que a gente estreou a peça, a Globo chamou o Fagundes. E até então ele tinha um projeto de fazer essa peça, que era um texto popular, de um pedreiro corintiano, de a gente fazer na periferia de São Paulo, de fazer nos sindicatos. Então tinha todo um discurso político em volta, não sei o que. Aí a Globo chamou, o discurso acabou. Enfim, foi para a Globo. Né? Então esse período... Mas você está fazendo teatro até hoje, né? Eu fiquei. Então é isso. Aí... Mas essa história tem uma história muito boa também, que está lá no livro, que um belo dia um repórter do Jornal da Tarde, né, que era o grande jornal da época de cultura, de variedades, estava fazendo uma matéria sobre os bastidores dos espetáculos de teatro em cartaz. E foi ouvir o camareiro do Muro de Arrimo, que era o Elias Vicente Andreato, lá na flor dos seus 20 anos. Aí conta para eles aqui um pouco como é que foi essa entrevista e o que resultou disso. Antigamente o teatro tinha muito espaço no jornal. Tinha matérias de página inteira, assim, era muito importante. Então a peça tinha estreado, a peça não foi muito bem de público, né? Que é normal também. Então já tinha saído uma matéria com o Fagundes, com a Bujanra. A Bujanra era o diretor da peça. O diretor da peça. E a peça ficou em cartaz no Aliança Francesa um tempo. Aí sempre tem precisa um gancho para conseguir mais uma matéria, para divulgar mais a peça. Aí resolveram que o gancho seria falar com a pessoa que desmontava o muro que ele construía durante a peça. Só que a produção não me falou. Ninguém sentou comigo, aliás, ninguém olhava para mim. Mal me cumprimentava. Né? O Fagundes falou assim, oi, era isso. Só que eu tinha 20 anos, eu queria ser ator, era sensível, ficava angustiado, sozinho, ninguém conversava, ninguém olhava para mim. Então eu ficava na coxia para abrir o pano e aquilo eu fechava, porque era funcionário, mas aquilo me agredia. Eu ficava
deprimido, ia para minha casa deprimido. Pegava o ônibus, ia para casa, pensava assim, nossa, não vai acontecer nada na minha vida, né? Um canto escuro ali, abrindo, fechando o pano. Mas enfim, ninguém me explicou que era para eu falar, fazer essa matéria para divulgar a peça. E como eu já estava meio com ódio, porque ninguém olhava para mim, ninguém dava atenção, a repórter falou, queria saber. Eu falei, a senhora vai colocar tudo que eu falar aí? Ela falou, vou. Eu falei, tá bom. Então eu falei mal do Bujanra, falei mal do Fagundes, ainda fiz um poema. Que foi publicado na matéria. Foi. O Manifesto do Contra-Regra. E o poema, eu vou falar, isso eu tinha 20 anos. O poema era o Manifesto do Contra-Regra. Venho para os grandes palcos iluminados com paredes folhadas a ouro, onde estão expostos os deuses menos classificados, mas intocáveis, por fiéis que os idolatram e com as mãos agitadas para o alto e comentam suas vestes e vão para as suas casas em silêncio, que os deuses não falam nada, que os deuses nunca falam nada. Esse foi o poema que eu fiz em homenagem ao Fagundes. E aí falei que o Abujanra não dirigia a peça, que ele ia no jockey, não vinha no ensaio. Falei que o Fagundes não conversava comigo, nem olhava para mim. Enfim, perguntar, eu fui falando. Um sonho de qualquer repórter. E eu lembro que o Fagundes falou, vai dar entrevista, né? Vou ceder meu camarim. Eu falei, não precisa, eu vou falar mal de você. Ele falou, que entra, fica. Agora falei mal. Aí a matéria saiu uma página inteira, num sábado, que era o dia mais importante para o teatro e onde todo mundo lia. O caderno de variedades. Mas divirta-se chamava. É uma página. Aí eu não comprava jornal, não lia, não sabia nem que jornal que era. Cheguei no teatro, a bilheteira, a dona Amélia, falou, menino, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu falei, o que eu não sei o que a senhora está falando. Ela falou assim, todo mundo ligando para cá para saber quem é esse moleque, quem ele pensa que é, onde já se viu você falar as coisas que você falou, porque ela era minha amiga, a bilheteira. E eu falei, dona Amélia, eu falei o que perguntaram. Aí ela falou assim, eles estão todos no camarim. Está o Abujanra, o Fagundes, a Clarice Abujanra, a Belinha. Aí eu falei, eu fui lá no café, fazer uma bandeja de café para todos, desci, bati na porta, todo mundo parou de falar, e aí eu falei, vim trazer o café. Ninguém olhou para mim, saí, aí ficou aquele, aí tinha que fazer a peça, né? Eu operava o som também. Era explorado, né? E o título da matéria que eu esqueci fazia agora. Tudo, era uma ganhava coisa assim, pouco. Como é que Elias que não aguenta mais levantar o muro, né? Era uma coisa, era horrível. Nossa, foi uma desgraça. Aí fui lá fazer minhas coisas, contra-regragem. Cheguei, falei pro Fagundes, naquela época falava, o senhor quer que eu limpe o chão? Não, querido, não precisa, que é isso, não. Tipo, nunca pedi para você passar o pano no chão. Mas enfim, aí fiz, ninguém olhou para mim, a peça inteira. O outro técnico, o Alberto, que fazia a luz, também não conversou comigo, foi uma desgraça. Eles tomaram café? Tomaram, ficaram lá tomando. Aí acabou a peça.
entra o Renato Consorte, era um ator muito legal, meio caricato, assim, meio expansivo. Eu lá desmontando o muro. Aí ele falou assim: quem é o Elias aqui? Aí eu falei: sou eu, senhor. Ele falou assim: aí, garoto, pau neles, hein? Ele é o pai da vida. Nossa senhora, ô noite desgraçada. Mas aí terminou a temporada da peça, foi logo em seguida, né? E você ficou desempregado, digamos assim, alguns foi para o Rio. Mas graças a esse texto, você recebeu uma proposta de trabalho do Guarnieri, né? Do texto Guarnieri, que te chamou para ser contra-regra do Castro Alves Pé de Passagem. Não, assistente de direção. Assistente de direção, viu? Já foi promovido, então, viu? E aí ele falou: é de um moleque como você que a gente precisa, então eu quero você com... Então, o Guarnieri leu a matéria, ele ia montar Castro Alves Pé de Passagem, que era um texto político, e ele tinha um público estudantil muito forte, ele, o Otton Bastos, a Marta Overbeck, companhia. Ele falou: a gente precisa de gente assim jovem, questionadora, porque a gente vai viajar pelo Brasil, pelo interior, queria que você, quando a gente chegasse na cidade, você fizesse a ligação com os centros acadêmicos, promover os debates. Eu falei: nossa, aí fiz assistência de direção para ele. Para mim foi difícil. Foi difícil porque ele bebia. Bebia muito. Então eu chegava na cidade, marcava um encontro com os estudantes e ele não ia. Ficava eu, os estudantes, e ele, porque ele estava caído no quarto, né? Aí até um dia, o quê? Eu falei: gente, ele não veio porque ele está bêbado. Aí falei o que era. Também não foi bom para mim. Não foi bom para mim. Podia ter dito que ele passou mal, que ele estava indisposto. Não, falei que ele estava bêbado, que ele bebia muito, que ele estava cagando para os estudantes, que não tinha nada que ver, que era uma mentira, aquelas coisas. É um discurso hipócrita. Tá, mas tudo bem, mas a partir daí, no elenco do espetáculo também estavam o Renato Bori e a Esther Góes, que estavam começando a montar uma nova versão de Pequenos Burgueses, né? Sim. Que o Renato já tinha feito na oficina e essa é uma nova montagem. Nesse espetáculo aí aparece a chance da tua estreia oficial como ator, estreia profissional. Um personagem pequeno, mas não tão pequeno assim como as pessoas dizem, mas que você ingressa, enfim, nessa carreira de ator. Ah, era pequeno, sim. Não, mas era um personagem. Sim, tinha 3 falas. Mas tudo bem. Você imagina para um moleque de 20, tudo bem. É preferível estar no palco do que... Exatamente. Do que estar na coxia. Já é um... E era com o Renato Bori e com a Esther Góes. Posso me abrir? Claro, pode. Eu ia falando, eu falo, tranquilo. Não, porque assim... Na peça do Guarnieri, eu era o assistente de direção, operava o som, montava e desmontava o cenário e ajudava na montagem de luz. Tudo por um preço muito bom. Então era... Também tinha carteira registrada. Acumulava muita função, mas estava ganhando. Aí, o Renato era casado com a Esther. E aí o Renato se engraçou comigo. Eu tinha me engraçado com a Esther, mas não deu certo. Aí eu fiquei com o que deu. Foi meio assim. Aí o casamento acabou deles, né? Ficou com o que deu por uns 15 anos, né? Não foi assim também. Não vai falar que... Não, foi 7. Mas enfim, era um acordo. Mas eu era um moleque. Estou dizendo que eles abusaram de mim porque eu era bem esperto. Mas eles estavam lá no fim do casamento, enfim. Aí surgiu isso, né? Aí eu fiquei com o Renato e
Aí eles resolveram montar os Pequenos Burgueses, mas a gente se dava bem, a gente era moderno naquela época. Tinha criança, tinha tudo, a gente era bem moderno. E aí me deram uma figuração para fazer, e ao mesmo tempo que eu também fazia a contra-regragem, abria o pano, fechava. Enfim, aí foi minha estreia no teatro como ator profissional, assim, fazia essa ponta, e era um elenco bem bacana. Tinha o Richelli, a Ed Fraser, o Raul Cortez, depois saiu, entrou o Ítalo Rossi, Yara Amaral, enfim. Mas foi a minha estreia como ator no teatro profissional, foi Pequenos Burgueses. E aí você já sentiu um pouco a temperatura da coisa e você se aproxima do Márcio Aurélio, que começa a dar um formato para a tua carreira, né? Você começa a descobrir mais os solos, essa linguagem mais intimista que você viria a desenvolver e desenvolve até hoje, né? O Márcio tinha um grupo, que era os Farsantes. E eu tinha acabado de estrear, eu era ainda contra a regra, ganhava lá meu dinheirinho. E aí acabei conhecendo o Márcio Aurélio, que tinha esse grupo, com a Edith Siqueira, Júlia Pascal e outros. E aí me aproximei dele e eles me chamaram para entrar nesse grupo. Aí eu entrei, a gente fez do Alcides Nogueira o Tietê Tietê. E ao mesmo tempo eu fui para a penitenciária feminina, no mesmo ano, que me chamaram para dirigir o... Não foi preso, né? Não. Naquela... aula de dramaturgia lá. Já não tinha feito a transição. Eu comecei a dirigir o grupo de teatro da penitenciária feminina no mesmo ano que eu entrei para o grupo do Márcio Aurélio. E o trabalho da penitenciária foi muito bacana, porque naquela época a gente podia levar público. Fazia na capela, cabia 400 pessoas. Caramba. Então tinha 400 pessoas por dia assistindo. E a gente famosa, desde o Prêmio Nobel até a Marília Pêra, Ruth Escobar, Zé Celso, todo mundo ia assistir e ficava completamente maravilhado. E aí começaram a achar que eu era o... Tá, mas esse foi teu primeiro grande estímulo. Foi. O Isso Zé Celso disse que era a melhor coisa que ele tinha visto. Depois ele se arrependeu de ter dito isso. Mas que era um trabalho, enfim, tanto que ele quis levar para o teatro dele, quase estragou o grupo. Mas foi muito importante para mim. Que aí todo mundo começou a falar, olha, quem dirige é o Elias. Isso te deu segurança para você fazer umas coisas que hoje eu acredito que você concorde com isso, né, com a tua experiência de 40 e tantos anos de carreira, bem ousadas para um jovem, né? Sim. Quer fazer Diário de um Louco, quer fazer personagens muito densos para quem tinha 25 anos. É que no grupo do Márcio Aurélio, eu entrei, o grupo já existia. Aí a gente fez a peça do Alcides Nogueira, Tietê Tietê, que era sobre a Semana de Arte Moderna. Eu fazia Oswald de Andrade, tinha Pagu, tinha Dona Olívia Guedes Pentear, enfim, era um texto interessante. Também fez muito sucesso. Aí o próximo trabalho do grupo, eles sugeriram que eu fizesse uma figuração, tipo, entregar uma carta. Aquilo me deixou meio sensível. Aí eu pensei assim, mas o que eu vou aprender? Ficar uma peça toda, chegar lá, entregar um negócio. Aí fui fazer o Diário de um Louco, o monólogo. Você vê que o nível de ambição era alto. É isso que a gente está falando. Porque você poderia ter ficado lá mais um tempo. Não, porque eu queria aprender, coletivo. porque eu já não tinha formação formal, assim, nunca tinha estudado. Era analfabeto, né? Então, o que me interessava era mas aí eu vou te fazer uma pergunta puxando para os dias de hoje. Você foi lá, convenceu o Márcio Aurélio a te dirigir,
peitou uma coisa que Não, era convenci difícil. ele que quis. Não, tudo bem, mas ele chegou com a proposta. E aí era uma coisa que era muito difícil e vocês fizeram. Hoje parece que as pessoas têm medo, que as pessoas desistem antes de ver que a coisa é muito arriscada. Por que você acha que nos seus 25 anos você peitou esse desafio? Tinha uma falta de noção na história? Tinha uma vontade de se arriscar? Ou Não, vocês eram mais destemidos mesmo? Não, aí tem uma coisa da minha formação. Porque assim, eu era muito despreparado. Você não sabia o que você estava fazendo? Não, eu sabia que eu precisava daquilo. Porque eu não tinha estudado isso. Eu fui fazer teatro amador, que um professor de literatura falou, olha, existe teatro e tal, eu fui. Mas eu nunca tinha lido nada sobre teatro, não sabia nada. Não sabia nenhum autor, não sabia nada, era completamente ignorante. E aí eu levei a sério, eu entendi assim, a única forma de eu aprender vai ser dessa forma, me arriscando. O julgamento foi cruel. Até hoje. Olhando para você. Até hoje é. Mas foi muito cruel, porque eu me lembro que quando eu e o Márcio a gente começou a montar a peça, O Diário de um Louco, do russo Nicolau Gogol, que já tinha sido feito pelo Rubens Correia, que era um ator do Rio, que todo mundo endeusava, era maravilhoso. As pessoas diziam assim, mas esse moleque é muito... Quem imagina onde já se viu fazer O Diário de um Louco depois do Rubens Correia? Mas tinha uma pretensão sua, eu acho. Tinha também. Claro. Isso é bom. Mas eu queria ser ator, queria me arriscar. Quando falou assim, o Márcio que propôs, porque eu nem sabia que existia O Diário de um Louco, eu falei, vamos. Comecei no dia seguinte, acordei às 8 da manhã e ensaiava de manhã. Todo dia. E me virei para fazer as coisas, catava, roubava uma cadeira não sei aonde, emprestava uma roupa não sei de quem, mas eu queria fazer. E mesmo quando falaram que eu era o pior ator do mundo, eu continuei fazendo. Não foi isso que me impediu. Não foi o julgamento cruel que teve depois, dizendo que eu era péssimo, que eu tinha que estar em qualquer outro lugar, menos ali, e eu continuei fazendo. É porque eu era uma necessidade. E o Márcio era um cara que tinha estudado, tinha acabado de voltar da Itália, era todo intelectual. Ele era intelectual, né? Todo teórico. E a gente tem até uma foto, a gente era bem apaixonado no sentido artístico. Todo mundo até achava que eu tinha um caso com ele, que eu traí o Renato, ele traiu o marido dele lá, mas não, era uma amizade mesmo. Porque ele na verdade, foi ele que me deu o norte de ver como eu gostaria de fazer o teatro. A tua assinatura viraria tua por onde eu poderia ir. Eu já tinha ouvido falar do Stanislavski, mas aí ele foi me passando material, ele comprava livro. Imagina que eu não comprava livro. Os únicos que eu tinha roubado numa livraria ali na Roosevelt. Então, ele tinha livros importados, imagina, nunca... Ele era fino. Mas aí, voltando a falar disso, a partir daí tu começa a imaginar o que seria essa tua assinatura. E os monólogos que te consagraram depois vêm dessa escola. Você leva um tempo, claro, você faz outras coisas, você faz Senhorita Júlia, você faz Escola de Mulheres, você faz um trabalho muito significativo com Jorge Tacla, no Lago 21, não fugiu, Lago 21, perdão. Que era o Hamlet, né, e a Gaivota. Mas no começo dos anos 90 começa a ter esse mergulho intimista que resulta no Van Gogh, no Oscar Wilde e nessa série de monólogos que você faz até hoje. Como é que foi esse teu olhar para dentro que você sentiu necessidade de botar para fora? A partir do trabalho com o Márcio, no Diário de um Louco,
fui aprendendo, fui lendo muita coisa. Eu li o Calígula, que ele queria montar comigo, eu disse para ele, não, eu não estou preparado para fazer isso. Me chamou para fazer o Édipo, eu falei, também não estou. Mas você fez? Não, eu fiz. Você entrou depois no Ah, sim, mas eu não. Não, eu disse não. Tinha um papel que eu achei que eu poderia fazer, que era o Tiresias, eu dei para Edith. Sim. Depois eu fui fazer lá o Creonte, enfim. Tá, mas o Renato saiu do elenco, você Sim, assumiu o papel na final da temporada. depois que ele saiu. Tá, não vai fazer, parece que eu tô ousado. Não, estou dizendo assim, mas eu, apesar de ter ambição, eu também disse, falei, não, eu não estou pronto para fazer isso. Mas ele insistia que você estava pronto. Quando eu entrevistei ele, ele disse que você estava pronto insistia. desde o início. Mas enfim. Mas aí ele foi me apresentando o texto, a gente falava muito sobre teatro, falava muito sobre o processo. Foi, na verdade, assim, quase que foi um professor, didaticamente falando, um cara que me orientou, que me falou do teatro alemão, que me falou do teatro brasileiro, foi me apresentando personagens, me apresentando textos. Então foi um processo longo, que a gente era muito próximo, muito amigo. E aí quando eu chego no meu olhar, eu vou te dizer uma coisa assim. Naquela época, a publicidade era muito forte também. Eu entendi uma coisa assim, eu fazia teste no passado. As pessoas faziam muito sucesso do meu lado, da minha idade, e eu não acontecia nada comigo. Aí quando você começa a entender que vai ser difícil a sua trajetória, para ganhar dinheiro vai ser praticamente impossível, aí ninguém vai te chamando, aí eu ia fazer publicidade, a pessoa ficava indecisa com o meu perfil, porque eu não era bonito, mas não era feio o suficiente para ser uma caricatura. Então, assim, eu não podia ser gerente de banco, talvez frentista, isso as coisas que eu ouvia, né? Eu fui começando a entender para onde que eu falei, gente, não vai acontecer nada comigo, ninguém vai me chamar. Fisicamente eu não tinha o que eles chamam de physique de role para fazer nenhum personagem clássico, ninguém ia me chamar para fazer um Ibsen, um Chekhov, nada. Mas você fez um Hamlet. Não, depois, mas aí é uma coisa improvisada, não é dentro dessa forma clássica, né? Não aparenta, mas o meu cabelo, ele era crespo. E aquilo incomodava a mim, e às vezes na televisão, quando eu ia fazer teste, a pessoa falava que o nariz era muito grande, que o cabelo era crespo, enfim, eu não podia ser um gerente de banco, por exemplo. Quando era teste, não adiantava nem ir. Fui entendendo essa coisa do mercado, fui entendendo que ninguém me chamava no teatro, falei, então tem que ir atrás do meu, eu tenho que criar a minha história, fazer as minhas coisas. Porque chegou uma época que só sobrou o Márcio, né? Eu vou ficar fazendo teatro com ele o tempo todo. Aí eu decidi que, eu pensei assim, eu quero fazer as coisas, não importa se é no teatro, se não é. Então eu inventava um lugar, eu fazia do meu jeito, eu conseguia as coisas, pedia emprestado, conseguia roupa, o cenário, pedia uma mesa emprestada, montava, criava um teatrinho. Fui pedir pauta no Centro Cultural, ninguém olhou para minha cara. Aí eu inventei um teatrinho na Cristina Mutarelli de 15 lugares. Enfim, eu entendi rápido que ninguém chama ninguém. Você não fica em casa assim e fala assim, bom, esperar alguém me chamar para um projeto maravilhoso.
Acontece. Mas hoje está muito em moda um gênero que é chamado de autoficção, né? Que é a criação de um espetáculo ou de um livro com elementos biográficos fungindo com uma dramaturgia fictícia. O teu Van Gogh não deixa de ser isso, né? Você pega a vida do Van Gogh, a relação do Van Gogh com o irmão dele e faz um texto que mescla a tua história com a do Eliphas. Por mais pretensioso, ambicioso que isso pareça mesmo, tem uma comparação nessa história toda. E aí, ali é o teu salto, né? Você faz o teu primeiro grande sucesso, ganha prêmios, e aí você começa a enxergar esse caminho de falar de você se apropriando de outros personagens. E nessa época do Van Gogh, assim, Isso é 93, né? eu vivia muito da bondade de estranhos e de amigos, né? Eu me via assim, nessa época eu ficava muito deprimido, assim, olhando para o teto, pensando na minha existência, falando assim, não vai acontecer nada na minha vida. Aí eu pensava, eu não tinha um fogão, não tinha geladeira, não tinha nada meu. Tá, mas você morava com o Renato ainda. Sim, não é? morava. Não, tô dizendo, Parece que você vivia. não, estou dizendo que eu via, estou falando a minha Sim. pessoa, Sim, sim. assim, eu não construí nada de concreto, não tenho nada. Se eu sair, por exemplo, se eu saísse da casa do Renato, naquela hora não tinha para onde ir, a não ser voltar. E não tinha nada, não tinha conquistado nada. Isso para um homem, Sim. quando você chega nos seus 25 anos, que vai por 30, você começa a se assustar. Você fala, meu Deus, vai ser isso? Aí li do Van Gogh que o irmão ajudava muito. Pensei no meu irmão, que sempre me ajudou. Eu devia muita coisa para o meu irmão, inclusive dinheiro, que ele me dava, né? E aí eu pensava assim, queria tanto dar alguma coisa, mas eu não tinha. E aí resolvi fazer a peça para dar de presente para ele, como uma forma de agradecimento. O impulso foi esse, só. Falei assim, talvez eu não possa retribuir de outra forma, vai ser essa. E me lembro, inclusive, que foi muito difícil de fazer, emocionalmente falando, né? Porque o Van Gogh falava para o irmão a dificuldade, a sobrevivência, a falta de dinheiro. E quando eu dizia aquilo, era uma mistura da minha vida pessoal, eu me identificava com aquilo, enfim, foi bem intenso. Acho que por isso que deu tão certo. Talvez, foi intenso. Então, e ao mesmo tempo foi muito forte, porque o Van Gogh era uma pessoa forte. Forte no sentido masculino, uma energia muito masculina. E eu me via, às vezes, muito aquém, muito frágil. Pensava assim que as pessoas iam se incomodar com isso, porque eu ouvi coisas, né? Tipo, é só no Brasil que um ator como Elias pode fazer um personagem como Van Gogh, um holandês, enfim. E era aquela criaturinha, né? Frágil. Essa coisa da nossa profissão é cruel, porque você está sendo julgado, tudo bem, é para ser mesmo. Mas às vezes você está muito frágil, né? Isso te pega. E aí, junto com a Vivian Bucup, eu descobri talvez um entendimento do meu ofício, de como eu poderia partir para todos os personagens que eu quisesse. Eu peguei os autorretratos do Van Gogh, fiz um estudo um dia muito detalhado e falei, eu sei, através do olhar, eu descobri que eu tinha aquela loucura, que eu tinha aquela fragilidade, e aí fiquei com isso na cabeça, assim, falei assim, não é a forma não importa, meu corpo nunca vai ser próximo do dele, pensei na energia, e tanto que me preparei para isso e era um desgaste, mas através do olhar eu falei, eu tenho essa loucura. E aí o trabalho começou a caminhar.
E aí fui, depois do Van Gogh, tudo eu fui me encaminhando para isso. Tanto quando eu chego logo na sequência do Oscar Wilde, que era um inglês famoso, rico, inteligente, o Fabrinho trouxe os tecidos da França, de Londres, a Matame, fez uma composição, tudo era um luxo, e eu vestia aquela roupa, via a imagem do Oscar Wilde e falava assim, vão rir de mim. Vão rir, com certeza vão rir. E aí eu já tinha começado a fazer terapia. Eu levava a roupa, o salto alto, que usava um salto alto, levava lá no consultório, punha a roupa pro psiquiatra lá e falava, estou com dificuldade de falar isso. Porque era um personagem completamente distante de mim. E aonde que eu me identifiquei? Na dor, no sofrimento. Falei, então, eu tenho esse sofrimento, eu sei. Essa humilhação, eu sei. Então fui me aproximando de acordo com o que eu tinha guardado, né? Eu vou voltar um pouco, já que a gente chegou no Oscar Wilde, vou voltar um pouco no tempo. Que o Elias tem a grande realização de um fã, né? Ele conseguiu chegar perto do ídolo e ficar amigo do ídolo e, de certa forma, até comandar o ídolo em alguns momentos. Ele sempre foi apaixonado pela Maria Bethânia desde a adolescência, né? A descoberta da arte dele se dá vendo o show Rosa dos Ventos, vendo a Bethânia no palco, encantando a plateia, ele querendo fazer aquilo como profissão, e aí ele vai procurar o teatro amador, que era dirigido pelo Fauzi Arap, espetáculo. No decorrer da vida, ele conheceu o Fauzi, foi assistente de direção no início dos anos 80 de alguns espetáculos do Fauzi, e durante a temporada do Oscar Wilde, um belo dia, Maria Bethânia está sentada na plateia para assistir o espetáculo, pela primeira vez. Vocês nunca tinham se falado, foi o primeiro contato de vocês. Fala um pouco dessa emoção e do reconhecimento de ter a tua referência artística, que não dá para negar, e até um pouco uma referência pessoal, embora você diga que não, mas também, de condição de carreira, naquele momento ali. Isso em 1998, né? 97, 98, eu fui jogar. Pô, até tem um áudio dela. Podia mostrar, né? Tá aqui agora? Tá no camarim. Mas ela te mandou agora sobre o Oscar Wilde? Ou... Não. Mandou em 98, tá guardado. Não. Quando nem existia o WhatsApp. Eu comecei a fazer teatro por causa dela. Enfim, aí foi uma saga isso na minha vida. Foi uma coisa intensa, assim, de admiração, os meus amigos na garagem ouviam Janis Joplin, Jimi Hendrix. Quando eu levei o disco da Maria Bethânia, eu fui quase execrado, né? Você imagina, mulher cantando Carcará, e eles acharam que eu estava louco, não deu mais liga. Mas ela me perseguia muito, em todos os sentidos. Eu sonhava com ela, eu tinha prazer noturno com ela, era uma loucura. Então ela era muito íntima minha. E eu lembro que a minha mãe, raramente ela aparecia na televisão. E quando aparecia, minha mãe falava assim, vem ver aquela moça que você gosta. Minha mãe, até gravei um áudio essa semana, minha mãe mandando um beijo para ela. E era isso, era muito forte. Todo mundo falava, olha a Bethânia, Elias, vem ver. Aí o meu irmão começou a trabalhar com ela, fez cenário, fez capa de disco, e eu sempre longe. Quando eu fui assistente do Fauzi, o Fauzi era muito ruim. Ele não deixava eu ir. Ele era perverso. Ele ligava, falava o que ela ia cantar. Ele cantava para mim no telefone as músicas, declamava, mas não deixava eu ir para assistir no ensaio, nada. Mas enfim, aí ela casou com a Renata Sorrah, e aí a Renata falou, tem o Elias, que
adora você. Então ela sabia que eu existia. Todo mundo falava, o Elias adora você. E quando eu fiz o Oscar Wilde, que era nesse teatrinho para 15 pessoas, o Fauzi levou ela e me avisou. E eu lembro que era um domingo, eu cheguei lá às 2 da tarde, eu fiquei ensaiando das 2 às 6, sozinho. Passei a peça, acho que sei lá, as 5 vezes. Pensava assim, ela pode não gostar, mas eu vou caprichar. Mas fiz a peça lá. Só cabia 15 pessoas, estava ela, o Fauzi, estava o Celso Frateschi. Tinha pouca gente, assim, quer dizer, era pouca gente. E fiz a peça para ela. Aí foi, ela adorou. Aí eu fui pro camarim, né? Pro banheiro. Fui pro banheiro me trocar. E ela falava, abre. Eu falava assim, não, espera um pouco. Espera um pouco, estou me trocando. E ela adorou. Ela realmente adorou. E falou coisas lindas para mim. E no dia seguinte eu chego em casa, tenho a voz dela na secretária eletrônica. Aquilo foi um marco, tem a fitinha até hoje guardada. Elias, a Maria Bethânia, estou te ligando para te convidar para assistir a minha estreia no Canecão. Meu produtor vai separar o hotel e te mandar as passagens. Eu falei, Jesus! Eu estou na fila, numa mesa na frente do palco. E aí você vai para o Rio, você estreita um pouco mais esse contato com ela, mas vocês vão de fato trabalhar em 2010, quando ela tinha já um trabalho, que era o Betânia as Palavras, que ela fazia em universidades, em escolas, né? Mas ela queria levar para o palco, né? E aí ela precisava de um diretor para jogar aquilo numa estrutura cênica. E aí ela te chama. Aí como é que foi essa coisa de, dentro do possível, dirigir Maria Bethânia? Então, eu estava em cartaz no Rio com o Doido. Ela foi assistir. Ela estava namorando a Celeste, uma portuguesa muito bacana, uma mulher muito inteligente, sensível. E aí ela foi assistir, ela falou assim, você não quer fazer um trabalho aí comigo? Quero, né? Ela falou, então te espero às 10 horas lá em casa. Bom, no dia seguinte, né? No dia seguinte, não dormi, né? Claro. Aí cheguei lá, ela tinha um roteiro, então eu sentei na sala, ela leu e cantou o roteiro todo. Ela foi 1h20. Ela fez um show pra mim, às 10 horas da manhã. Cantando, falando, declamando. Eu, assim, não sei exatamente o que eu sentia na hora, assim. Acabou. Ela falou, você gostou? Eu falei, bacana. Mas você viu aquilo já como diretor ou como não, fã? Você estava viajando, você estava voltando no tempo lá. Estava, sei lá. E aí pensava assim, nossa, eu sonhei tanto com isso, né? Mas enfim, eu não sabia o que dizer. E aí eu tinha que ir embora, porque era só para eu ir lá, para saber o que é, e a gente ia combinar de ensaiar depois, né? Estava tudo já programado. Eu lembro que eu saí, fui andando. Ela mora em São Conrado, fui andando até a Gávea. Falei, vou caminhar, porque... Aí a Ana, que era amiga dela lá, produtora, falou, Elias, tá tudo bem com você? Eu falei, tá. Ela falou assim, não, porque a Bethânia falou que você não gostou. Eu falei, como assim?
Ela falou, ela acha que você não gostou. Eu falei, não, eu tô tomando um ar aqui, porque eu não sei o que aconteceu comigo. Tá tudo bem, mas é claro que eu gostei, mas enfim. Mas aí fomos fazer o trabalho. Ela tinha esse trabalho, ela tinha um roteiro. O que eu fiz? Eu fui, na verdade, ela queria botar aquilo no palco, cuidar da encenação, chamar alguém para a luz, cuidar dela, né? E a gente falava sobre o roteiro, sobre os textos. E em nenhum momento ela foi indelicada ou falou isso não, isso sim, mas ela sabia o que ela queria. Dei lá a minha contribuição de alguma forma, mas não precisava também. Não precisava, senão não teria te chamado. Não, eu sei, mas eu acho que eu gosto mais de ficar longe do que... Não, é que aí é outra questão. Não foi nem comigo. Não, é porque não é bom você se aproximar do ídolo. Muito sempre estranho. Tem uma decepção. Estranho. Sim. A gente vê que... É porque você fica vendo coisas que você não precisava ver. Claro. A relação dela com os músicos, a relação dela com quem trabalha. Eu confesso que é difícil. Mas é diferente do teatro. De trabalho. Depende. Às vezes. Tem relações bem Mas difíceis. eu sempre falava isso para ela. O teatro é um jeito mais artesanal ainda, né? Tem uma hierarquia menor, digamos assim. Mas ela foi bem legal assim. E foi um ano muito difícil para ela aquilo. Que a gente ficou muito próximo. Foi bem difícil. Mas foi bonito, o show era bonito. Depois, no final, teve aquela discussão que saiu na imprensa de que ela tinha captado não sei quantos milhões para fazer o show. Blog de poesia. Enfim, foi horrível, né? E ela ficou muito mal com aquilo. Tanto que quando veio para São Paulo, ela não queria... ela falou, eu não quero convidar ninguém. Ela falou, chama os seus alunos. Ela ficou num estado, foi muito difícil. Mas depois ela passou, tanto que no lançamento do disco, tive que ir, enfim. Ela não queria mais falar com a imprensa, ela não queria mais falar com ninguém. Nunca quis muito, né? Nunca, mas enfim. Mas foi um encontro, foi legal, assim. Para mim foi muito forte tudo, porque é uma história que se fecha, né? Que se fecha. E fiquei amigo dela, amigo assim de longe, né? Eu tenho intimidade quando encontro, assim, mas eu procuro não... O que é isso? Ela fala que eu sou caipira, não é isso, é que ela significa muito como uma referência para mim. E assim, já estou velho, um senhorzinho, continuo falando dessa mulher. É uma loucura isso, porque é uma doença. E porque ela realmente foi muito importante. Por mais que, por exemplo, ela brigou com meu irmão, ela foi grosseira com ele, mas eu sempre fiquei na minha. Meu irmão depois fez as pazes com ela, mas eu tenho por ela isso, sabe? Um respeito, é uma admiração. Ela está num outro lugar. Ela está num lugar bacana, assim. Como artista, eu acho ela muito interessante, comprometida com a história dela. Isso me espelhou muito. E tem uma outra relação com outro monstro sagrado que você estabeleceu, que foi com Paulo Altran, que talvez tenha uma relação diferente. Com o Paulo você consolida a tua carreira de diretor, né, com dois espetáculos como diretor e não como ator, mas o Paulo, apesar de você reconhecer todos os méritos inegáveis do grande ator do teatro brasileiro, você não tinha essa grande admiração artística. Vocês construíram uma relação muito mais profissional do que de ídolo e fã, né? O Paulo, quando eu era moleque, eu ia assistir o Paulo, os teatros estavam sempre lotados e todo mundo dizia que aquele homem era maravilhoso, não sei o que,
falava assim, não acho isso. Não achava. Ele nunca tinha me tocado, né? E aí depois que eu comecei a fazer teatro, ele e a Kari iam me assistir para rir. Eles debochavam de mim. A Karen nega essa história. Mentira, ela fala até hoje. Ela não gosta até hoje, imagina naquela época. Eles iam e debochavam, né? No Édipo eu usava uma sunga na bunda. Não, era horrível, tudo bem. Mas eles se divertiam. Então eu não era um homem que eu tinha muito... Eu não admirava ele. Fazia um teatro careta que você não concordava também, né? Eu acho que talvez podia ser uma inveja embostida, mas eu não achava, ele nunca tinha me tocado. O Raul Cortez, apesar de ser um nojo, um monstro de pessoa, me fascinava em cena. Mas o Paulo não tinha esse apelo, assim. E depois fiquei amigo dele, né? Fiquei bem amigo. Porque ele te chama para dirigir. Ele me deu credibilidade. Quando ele me chamou para dirigi-lo, aquilo foi um marco para mim, porque era o Paulo Outram dizendo, eu quero o Elias. E ele me quis várias vezes. Então isso foi E aí a gente ficou muito próximo, muito íntimo. E é isso, os 7 anos finais de vida dele, você e a Karen foram as duas testemunhas, né? Total. Foi diariamente, 24 horas por dia, até a hora da morte, despedindo. Mas foi muito intenso. Muito intenso, muito bonito, muito... Peguei ele também num momento difícil da carreira dele. Ele devia ter sido, ele foi um homem muito vaidoso, muito metido, e ele dizia que tinha mesmo. Ele era um homem bonito, rico, inteligente, né? Agora a gente ficou muito amigo. Tá, mas você acha que essa relação de não fã que você tinha fez você ser mais profissional e até exigente com ele? Não sei, é porque como ele me deu credibilidade, a minha relação com ele sempre foi muito honesta, muito simples. Eu falava assim, ele fazia um monólogo, que era o quadrante, que ele falava assim, ai, que saudade da minha infância querida. Eu falo assim, Paulo, mas isso é muito canastrão, pelo amor de Deus. Você está fingindo que está chorando, você nem precisa. A gente vê um velho falando da infância, a gente já chora, não precisa. Então eu tinha essas liberdades com ele, né? E aí era gostoso. Eu assistia a ele sempre, quase todo dia eu ia assistir, a gente falava sobre o espetáculo. O Sr. Green. Sempre falava, era prazeroso. Quando eu dirigi o Sr. Green, eu queria que ele caísse em cena atrás do sofá. O produtor falou, você tá louco? Você imagina se esse velho cai aí e não levanta mais, vai foder a produção. Aí eu falei, Paulo, vem cá, ele tá falando que se você cair a culpa vai ser minha. Ele falou, pode deixar, não vai acontecer nada. Aí saía, comprava um colchãozinho, colava lá no chão e tal. Mas então ele era muito legal comigo. Nunca disse assim pra mim, que isso, moleque? Pra mim você vem falar isso? Já sei, nada. Tudo que eu falava, o cara ouvia. Foi realmente eu sinto às vezes que ele me deu uma colher de chá, assim. Foi muito generoso. Ele reconheceu o teu trabalho também. Uma vez eu estava sentado com ele na casa da Karen e ele falou assim, não sei porque eu não gostava de você. Eu falei assim, porque você era ruim. E ele me disse umas coisas que ele nunca falava do meu trabalho. Quando ia dar entrevista, nunca.
Nunca me botou lá em cima. Ele só falava pra mim. Quando ia dar entrevista, ele não falava assim, estou aqui com o Elias, porque eu acho isso do Elias, porque ele... Não. Nunca me deu essa colher de chá. Ele já estava do meu lado, já estava bom. E só falava para mim, porque ele pensava de mim como ator. Só eu sei o que ele pensava. Era o jeito dele. Então. Eu vou embora. Daqui a pouco. Chegando às últimas perguntas, mas eu queria falar uma coisa aqui. Todo jornalista tem o delírio, né, de quero escrever um livro, mas o que eu vou escrever? E a gente fica anos e anos pensando e não faz a menor ideia do que escrever. Eu tenho umas ideias bem nada a ver. E o meu caso, como eu fui sempre muito ligado em perfis, nessa coisa de descobrir a alma do artista, entre aspas, né, claro, e por que esse artista formou aquela obra, ficava mais difícil ainda, porque eu não fazia ideia de quem que eu ia avaliar, até por ser tem que ser uma história diferente, uma pessoa diferente e tal. E eu conheci o Elias de vista, tinha falado meia dúzia de vezes com ele por telefone, cruzava com ele nos teatros e achava ele bem esquisito, que ele não cumprimentava direito, eu também não cumprimentava, né? E quando você ligava para casa dele para fazer alguma pergunta, era uma coisa sempre meio esquisita. Eu nunca tava, até hoje, né? Nunca estava com vontade de falar, aquelas coisas. E aí, um belo dia, eu fui fazer uma matéria com ele. Não é assim, eu não sou assim. Para Veja São Paulo. Ele nem liga, cara. E aí, não, mas é assim, ele... Cada história, eu não posso contar porque ele tá aqui. Mas eu também não gosto de falar no telefone, então eu te entendo hoje em dia isso. Aí eu fui fazer uma matéria com ele pra Vejinha. Vamos lá, né? Vamos entrevistar o Elias, tal, pessoalmente, pela primeira vez. Ele estava com 4 peças como diretor, e ele ia estrear uma como ator. Vamos ver o que rola. E a gente foi conversar lá no Eva Herz. E foi uma daquelas entrevistas que a gente se surpreende muito, porque nada do que você espera sai tudo muito melhor. Porque eu não conhecia a história de vida dele. E o que me fascinou na história era ver esse homem com uma história de vida tão diferente da maioria dos artistas. Com todos os clichês e folhetins do mundo, a família pobre, o pai alcoólatra, a barra pesada, viver em cortiço, essas merdas todas, que a gente vê que a maioria dos artistas já nasce num berço mais privilegiado. E o começo como camareiro, tal, essas histórias todas, a penitenciária feminina de Santana, que eu achei uma coisa sensacional. E como ele superou tudo isso para virar um artista, né? Ele superou tudo isso para realizar o sonho dele. Quando acabou a entrevista, eu já pensei, e eu sou uma pessoa que não sou de impulso, e eu penso muito em qualquer coisa antes de falar e de fazer. E aí terminou a entrevista, eu já fiz a proposta indecente para ele. Eu disse, olha, você vai achar que eu tô louco, que não faz o menor sentido, tal e tal, mas eu tenho interesse em fazer um livro contando a tua história. Se você topa, então ele deu aquela risada, sabe, você tá louco, tal. Então eu disse, não, tudo bem. Você vai pensar no assunto, 1 mês, 2 meses, 6 meses, sei lá quanto for. Eu só queria te dizer isso, eu acho que a tua história é muito boa e se eu conseguir contar ela bem, eu acho que a gente vai ter um livro muito legal aí pela frente. Virou uma grande novela, demorou muito tempo, né, até dar pra gente começar a ter que ceder, até ele aceitar. Como eu escrevi na dedicatória do livro para você lá no lançamento, eu fico muito feliz por você ter me emprestado a tua vida para fazer parte da minha vida também. E aí eu queria saber o seguinte, 3 anos do livro na livraria, né, à venda, as pessoas conhecendo a tua história. Desculpa ser meio pretensioso, mas isso mudou alguma coisa na tua visão sobre você mesmo, o fato das pessoas te conhecerem melhor? O que o livro mexeu com você de alguma forma, te trouxe uma outra forma de se enxergar? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você me convidou, eu achei meio absurdo, assim, porque realmente eu não pensava, meu Deus, vai interessar a quem isso? Acabei sendo convencido por você quando você me disse assim, não, tem muita gente jovem querendo
fazer teatro com dificuldade, talvez isso possa ser um caminho, né? A pessoa possa se inspirar nisso. Isso me chamou a atenção, porque como a minha trajetória foi muito difícil no teatro, toda vez que eu trabalho, ou dirijo, eu trabalho como ator, eu sempre penso nisso, de como eu tenho que ser legal. Eu já trabalhei com Mijorinho, nunca fui desagradável, nunca fui escroto, e me policio sempre, porque eu acho assim, o teatro foi muito generoso comigo, no sentido amplo dessa palavra. Então, quando você me propôs, me deu um sentimento de vergonha. Talvez a biografia, junto com a idade, me deu uma certa aceitação da minha história. Porque eu sempre achei, o meu irmão era o mais velho, e ele carregava com ele, apesar dos anos também de terapia, um certo ranço de dificuldade, né? Muita pobreza, era um peso na existência, e eu acabei tendo mais humor, porque eu reagi rápido. Eu aprendi desde garoto que eu tinha que ser rápido, tinha que rir um pouco da desgraça, porque senão não ia suportar. Mal sabia que o Freud já tinha pensado isso. Mas foi a forma que eu achei de me livrar um pouco dessa... Então, eu sentia vergonha um pouco da minha história, porque eu pensava assim, nossa, é muita tragédia para uma pessoa, né? Eu tinha horror da pessoa falar assim, ai, coitado, que desgraça. Eu tinha horror de a pessoa me achar coitadinho. A vítima, E sempre lutei com isso na minha trajetória, para debochar um pouco disso. E confesso, assim, pensando nesses anos depois que saiu a biografia, um pouco isso. Falei assim, essa é a minha história. No começo eu tinha vergonha. Logo que o livro saiu? Tinha muita vergonha. A pessoa falava assim, estou lendo. Eu falava, coitado. Eu tinha vontade de falar, não perca seu tempo para ler isso. Tinha um pouco isso. Estou falando sendo o mais honesto possível. Fazer tanta coisa boa para ler, para que vai ler isso? Mas dava vergonha. E agora não. Mas quando que virou essa chave? As pessoas começaram a te dizer que estavam gostando, sensibilizadas. Porque eu vi, teve claro, as pessoas falaram assim, pô, a sua história é interessante. Você sabe que outro, bem recente, quando eu dirigi a peça da Denise Stokos, e ela leu a minha biografia, e ela falou assim, nossa, me identifiquei tanto com você, com a sua história. Eu olhei para ela, com a minha história? Ela falou, nossa, Denise, a gente não tem nada a ver. Eu falei, não, você tá louco. Aí ela começou a contar que ela também é do Paraná, né? Enfim. E ela disse que ela adorou ler a minha biografia, aí comprou lá pro ex-marido dela. Eu falei, nossa, jamais poderia imaginar que isso... E alguém já me disse isso, falou, sua história é uma história bonita. Fui ouvindo isso com mais atenção, porque quando eu falava da minha história, eu falava, porque eu ainda vivo a minha história, né? Sim. Eu ainda tenho, tudo bem, agora que o meu irmão morreu, foi uma coisa muito violenta, assim, muito rápido, e eu me lembro que na biografia é muito claro, assim, tudo que eu fazia, eu precisava mostrar para ele, né? Sim. E ele, o meu irmão fazia um desenho, ele me mandava para ver se eu tinha gostado. Aí eu falava assim, não, achei lindo, tal, ou assim, tá pesado. E eu sempre falava com o meu irmão, assim, né? Meu irmão tinha um pouco essa coisa trágica, ele me mandava, ele fazia uns cartões de Natal, assim,
o Papai Noel sentado num banco, com a cabeça sangrando, assim. Eu falava assim, nossa, o Natal já é uma desgraça. Você me manda um Papai Noel num banco, sozinho, com a cabeça sangrando. Eu falei, ah, não, pelo amor de Deus. Tinha um pouco isso da história, né? Da família. Então a gente tinha essa relação. E depois da biografia, a gente começou a relaxar mais, a falar de um jeito mais leve, né? Ele era mais pesado do que eu. Ele ria comigo. E ele gostava de rir. Quando a gente falava da gente, da vida, da biografia, das tragédias, eu debochava, né? Então eu aprendi um pouco isso, sim. Depois que você vê a sua história registrada assim, você fica mais de fora, né? Fui perdendo um pouco a vergonha, assim. Mas não tem que ter vergonha, né? Não, mas tem que ter orgulho. Mas tem. Mas é uma mistura, né? Mistura, porque assim, por outro lado, você fala assim, você tem uma biografia, você fala, nossa, isso outro dia falou, nossa, você tem biografia? Eu falei, eu tenho. Né? Também dá nossa, sou importante. Mas é isso. Eu acho, você sempre fala isso pra mim, que parece assim, ó, que eu sou muito, que eu fico meio escamoteando, que eu brinco, que eu faço o papel assim meio humilde. Eu vou falar assim, isso não é falso em mim, entendeu? Não é que eu estou fazendo gênero e que eu me acho maravilhoso. Não, adoraria me achar maravilhoso. Juro por Deus. Dentro de você já. Eu acho que você se acostumou com esse personagem. Não, mas assim, é que eu não me acho. Adoraria me achar. Que bom que você não se acha. Eu adoraria chegar aqui e falar assim, e aí, vamos lá, o que vocês querem saber? Eu adoraria ser isso, eu adoraria mesmo. Mas eu não sou, eu não consigo. É só ler a minha existência, não foi programado. E não estou dizendo que eu sou um coitadinho, não quero ser coitadinho também. Mas eu não tenho essa arrogância, não tenho essa prepotência. Você pode falar um dia, nunca falou, mas se você falar que eu sou maravilhoso, falar assim, que eu sou um ator maravilhoso, eu vou falar, obrigado. E é de verdade. Não é que eu falo assim, eu sei, eu sempre sou. Não sou assim. E eu vejo pessoas assim, claro. Eu convivo com elas, e eu tenho vergonha por elas. Tenho vergonha. Não deveria, né? Não, mas você tem razão. Mas é um jeito, eu não fui. Não tenho esse chip. Não tenho. Olha, eu convivo com muita gente. Mas é que talvez essas pessoas precisem de uma autoafirmação que você não precisa. Eu não sei, mas eu convivo com gente, eu vou te falar. Não é fácil. Eu sei. Não é fácil que eu fico com vergonha e falo, gente, e a pessoa te trata como se você fosse nada. Né? Eu tenho vontade de fazer, gente, eu tenho biografia, peraí. Que bom que eu te proporcionei isso. Você tem biografia? Você não tem biografia. Não, tem gente que é difícil, mas eu adoraria ter. Não tem. Que bom que a gente fez, né? Mas tem essa coisa que a gente fala muito, que a arte salva, que a arte cura. E o humor também faz parte da arte, né? Eu acho que se levar muito a sério no nosso ofício, não sei se é um caminho. Para mim nunca foi muito bom, não. Eu aprendi, eu assisti muita gente legal, eu trabalhei com muita gente bacana, muita gente neurótica, muita gente famosa, muita gente rica, muita gente talentosa e muita gente despreparada. A única coisa que eu aprendi, e eu vou te falar assim, é difícil,
não julgar. Tentar entender por que a pessoa é desse jeito. Não vou dizer que isso é confortável, que eu sou um santo, não. Eu fico puto, eu xingo, eu fico com ódio, mas eu tenho ficado com pouco ódio. Eu não tento entender mais a pessoa. Eu já vi muita gente maravilhosa na intimidade e é triste às vezes. Então eu optei por ser bacana comigo, né? E com um colega. Eu aprendi que no teatro eu acho que eu trabalho melhor, eu sou mais criativo quando tudo é amoroso. Com o ego, com a pressão. Eu não lido, não sei. Eu prefiro sair, prefiro ir embora. Não há dinheiro que me segure num lugar assim. E tenho trabalhado com muita gente dessa forma. Não, prefiro não. Não, isso me faz mal. Alguém tem alguma pergunta? A gente fica falando. Eu tenho uma pergunta aí. Eu queria, primeiro queria fazer uma parte sobre uma colocação que você fez sobre o livro, que eu ainda não li, vou ler, mas eu acho que você falou assim que a maioria dos artistas você tem a impressão de que vem de uma estrutura financeira melhor e tal. Engraçado porque eu tenho uma percepção diferente, eu acho que a maioria, talvez, na leitura, a gente se identifique porque a maioria dos artistas, eu acho, é a história mais de fudição mesmo. Não sei, eu tenho essa impressão pelo contato com a classe artística, talvez, que não é uma grande maioria que tem uma história de berço, de que tem condições bacanas, e às vezes mesmo quando tem outras dificuldades de família. Então, claro, fico pensando que talvez também role uma coisa legal no livro de identificação de quem teve uma vida fodida e não abandonou o tesão pelo ofício, né? Que é isso que nos move. Mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, para mim é uma puta referência o Van Gogh. Porque, assim, a gente que é artista, se assiste... A gente está sempre aberto, né, para assistir tudo. E tem coisas que são marcos na nossa trajetória. Van Gogh, para mim, foi. E uma curiosidade minha, no teu processo de criação, num trabalho com... Porque você vai... Claro que você tem teu olhar como diretor, que você foi desenvolvendo junto com o teu trabalho como ator, mas quais são as suas referências no início de um trabalho de processo de criação solo? Porque quando tem, acho que a criação vai, né, casando, mas você solo, por exemplo, qual é o seu primeiro intuito, assim? Você falou, vou fazer Van Gogh, eu vou fazer, entendeu? Eu acho que a gente sempre tem vontade de dizer coisas, né? Quando você sobe no palco, você quer se identificar com aquilo que você está dizendo, sendo. Essa identificação, do ponto de vista da dramaturgia, eu acho que é a base de tudo. Você pode, por exemplo, me contratar para fazer uma peça. Eu vou ler a peça. Se eu não me apaixonar pela peça, pelo personagem, eu não sei se o dinheiro ou o trabalho vai me convencer. Eu tenho que gostar daquilo que está escrito ali, daquele personagem, daquela história, daquele autor, né? A gente tem que se identificar com aquilo. Ou você tem que achar engraçado, alguma coisa tem que te levar para isso, né? Então eu sempre penso nisso. Mas no Van Gogh especificamente você estava pesquisando, lendo e te deu um insight, uma coisa assim? Como eu estava fazendo o Artaud. Lembro. Era uma oficina e a gente criou um espetáculo, Zé Rubens Siqueira escreveu, eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que ele existia. Olha para você ver o nível de ignorância. E o Artaud escreveu sobre o Van Gogh, o suicidado da sociedade.
Então, na peça, eu falava sobre sobre o Van Gogh. E aí eu falando todo dia sobre o Van Gogh, aí eu falei assim, gente... Aí descobri que tinha Cartas a Theo, um livro que era as cartas do Van Gogh para o irmão dele. Aí eu fui ler aquilo, pronto, mudou a minha vida. Então o que me levou para o Van Gogh foi o Artaud. Interessante. Que era um personagem, um poeta, um dramaturgo louco, que aí me leva para o Van Gogh, que também tinha essa loucura, que era um artista e que escrevia lindamente. Ele escreve sobre o amor, sobre a arte, sobre a relação dele com o vendável, não vendável, a miséria que ele vivia como artista, como o irmão ajudava o tempo todo, enfim, aquilo me comoveu de um jeito que eu comecei a escrever, peguei as cartas, fui colando, aí tentei fazer o Van Gogh e o irmão, dei para umas pessoas, ninguém nunca se interessou. E aí foi por isso. Mas então, o que me levou foi o texto. E todos os roteiros que eu fiz nunca foram solos. O Van Gogh era o Van Gogh, o irmão, ninguém se interessou. O Oscar Wilde era o Oscar Wilde, o Bose, a Sara Bernard. Cheguei a ensaiar com o Caribé, com a Mariana Muniz, depois eles não se interessaram. Tudo que eu escrevi, ou as pessoas não leram, não se interessaram, e eu acabei falando, bom, mas eu quero falar sobre isso, então eu vou fazer um monólogo. Só eu que quero falar, né? E mesmo depois do Van Gogh, mesmo quando eu faço um roteiro, ninguém se interessa muito por causa disso, porque talvez não seja o momento daquela pessoa falar aquilo, né? Mas eu acho que a dramaturgia é importante. Sempre me chama a atenção. Inspirado em literatura, né? Como também, né? E os contos sempre me interessaram muito, mais do que às vezes o teatro. E você falou dessa história das pessoas descobrirem a tua história, né? Que no início você achava esquisito e tal. Mas o que eu fico mais feliz é ver que 3 anos depois o livro continua aí no mundo, né? Continua circulando, às vezes vende mais, às vezes vende menos, mas continua rolando, né, Zé? Por aí. E é muito bom saber que a tua história, o que eu escrevi, continua interessando de certa forma as pessoas. Para lerem, relerem, para ter em casa, para no futuro ler, para o momento dela, sei lá. E aí eu queria te agradecer de novo por isso, porque se eu não tivesse insistido e você talvez tivesse continuado achando estranha a história, a gente não ia fazer isso, né? E eu acho que esse é um grande problema de hoje, né? As pessoas têm ideia, não persistem ou acham que vai dar errado e já desistem no meio do caminho. E que bom que a gente persistiu, né? A gente não, você, porque eu não faria. Não, mas tudo bem. Não, e aí tinha umas coisas engraçadas, né? Eu tirava férias, viajava um pouco, claro, mas deixava uns 10 dias do livro. Aí eu ligava pra ele, tô com uma dúvida, tal e tal, que ele dizia, Dirceu, você podia estar numa praia, você está trancado no seu apartamento escrevendo isso aí. Mas é isso, a gente queria fazer. Você vê, nessas coisas que eu acho legal, assim, a minha história te possibilitou você criar a sua história. Então, quando eu penso no outro, quando a pessoa se interessa pelo teatro, eu sou muito carinhoso com aquela pessoa que se interessou pelo teatro. Eu quero que ela seja acolhida, que ela seja bem feliz. Eu tenho esse compromisso comigo. Assim como tudo que se refere ao teatro, não é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu sei que o teatro tem uma força de transformação muito grande. Eu sou a prova concreta disso. Então, quando alguém fala assim, eu quero fazer, o senhor pode me ajudar? Eu ajudo, eu faço o que eu posso. Porque eu acho lindo isso. Porque o teatro foi generoso comigo. Ele me possibilitou muita coisa, você se interessou por isso, ele
criou um outro caminho na sua história. É verdade. Bacana. Dirceu, e você apresentou muito bem o livro também. Parabéns, viu? Obrigado, que bom. Eu acho que é legal isso, porque ele As ele está pessoas tão... falam muito. Dá para ver o teu envolvimento com a obra, né? Isso é E a importante. escrita dele também. E é isso que é legal, né? Que se daqui começa a sair mais 3, 4, 5 livros para circular pelo mundo, é legal, né? Porque aquela coisa que eu digo, o livro, acho que ninguém em sua consciência tem coragem de jogar fora, né? Não, Se você não, você deixa lá na sua estante, você lê, e aí depois daqui 30 anos, 40, seu livro vai continuar lá, ou vai ser doado para uma biblioteca, sei lá. E isso pode gerar novos leitores, né? Então isso que é bacana, a gente vê o trabalho perpetuado. E é importante falar sobre os artistas, que, né? Que é o que você tem feito, que também tem o envolvimento com o teatro. Seguinte, com o Sérgio Manberti também, que já é um livro diferente, uma narração diferente, mas a gente vai tentando fazer e registrando essas histórias, né? Porque eu acho que o Brasil é um país sem memória, aquela coisa, ninguém dá bola para a cultura, todo mundo esquece de tudo. Então, pelo menos, assim, na estante da tua casa vai ficar aquele registro que você vai ler, ou talvez você vai gostar, como o Elias disse, a Denise Stocks e recomenda. Comprou para o marido dela para dar de presente, que tá vendo? E isso vai girando uma história que é bom para todo mundo, né? Que faz ficar vivo um pouco a história do teatro, a história da arte em geral e a história de outras pessoas, né? Porque eu acho legal, tanto no livro do Elias como do Manberti, é isso, que não é só a história dele. Tem uma bela história do Elifas ali também, tem histórias da fase final da vida do Paulo Outram, que não está registrado em lugar nenhum, tem histórias da Maria Bethânia, tem do Taco, do Marcelo Aurélio, da Edith Siqueira, do Frateschi, tem essas histórias dessas pessoas que são estão conexas, dentro de um livro, né? Que talvez alguém vai pesquisar no futuro, vai ler isso, como do Manberti, tem história de muita gente também, isso é legal, e aí... e a história do nosso teatro, né? É importante. Vai contando, né? É um momento da história, né? Exatamente. E esse momento da história que eu vivi era um momento do teatro muito bacana, né? Como registro, assim, era muito forte, né? O teatro tinha muito público, o teatro tinha gente muito tal das bacana. sessões de quarta a domingo, terça a domingo. E de gente muito, de companhias, né? Tinha Fernanda, Importante. Antônia, Maria de la Costa, Paulo Outram, o Renato, o Guarniel, o Otton Bastos, todos tinham companhias, todos montavam peças. Tinha o Buchanca, o Antunes, né? Era muito forte. Muito, o teatro era... E tinha muito público jovem. Mas enfim, igual... Que hoje diluiu mais, né? Piorou um pouco, mas tem ganhos. Eu acho que hoje é mais difícil. O cara que quer começar a fazer teatro hoje, nossa, deve ser bem difícil. Porque a concorrência é muito grande, tem muita gente. Muita gente. Na minha época, era tudo mais pequenininho, né? Tinha um restaurante aqui, o outro ali. Que eram os marginalizados. Os famosos, aqui os que estavam na miséria, né? Que dividiam o macarrão. E só, né? Tinha pouca Você tinha mais gente. acesso às pessoas, né? Você conversava. Todo mundo meio que se conhecia, né? Hoje não, hoje é um mundo. Às vezes eu dirijo lá no Wolf, tem umas turmas, fico vendo aqueles meninos assim, completamente paralisados, porque não sabe para onde ir. O que eu faço? Ninguém fala assim, vem por aqui, né? É difícil. Às vezes nem o próprio ator quer também, que a gente estava discutindo, né? Que o pessoal não lê, não estuda, por mais que tenha tanto acesso à internet, você percebe que não tem conhecimento da história, que é importante para a formação, para a identificação. Quando eu queria ler, por exemplo, o Diário de um Louco, olha, eu peguei 2 ônibus para ir até a USP, xerocar uma tradução que tinha, portuguesa, para poder ler. Eu
Perdi um dia Atrás do texto. atrás do texto para poder ler no dia seguinte. Hoje, você lá em casa, você faz assim, tem o PDF, você lê o que você quiser. Ontem me falaram assim, você tem o texto do Calígula, do Camus? Eu falo assim, eu acho que eu tinha, não sei, eu entrei na internet, não tinha uma versão em português, consegui um em espanhol. Aí eu fiz assim, baixei, mandei por WhatsApp, a pessoa, 5 minutos depois, está lá com o texto. Agora, a pessoa precisa querer. É até fácil demais. Precisa falar, ela precisa saber o que ela quer procurar, né? Porque Claro. putaria é fácil. Também. Eu falo para meus alunos, tem de tudo lá, gente. Tem pesquisa, tem a putaria, tem tudo junto. É só saber o que você quer, né? Pois é. Mas é os privilégios e as dificuldades de ser moderno. Mas eu sempre falava que na minha época eu trabalhava, fazia teatro, fazia sexo, fumava maconha, dava tempo para tudo. Agora a gente não tem tempo de perdia nada. Hoje Acabava a tem que optar. semana exausto, mas não perdia nada. Dessa lista, só o teatro você continua fazendo. Com certeza. Nossa, Ainda a maconha bem. era nunca vomitei tanto. Maconha era mais para fazer sala. Sincero. O Márcio viu que eu comecei a baixar o nível. Gente, a gente só tem a Tem umas agradecer. coisas dele que eu queria falar, mas deixa. É outro livro, né? E você viu que no livro o Dirceu vai entregando tudo, né? A gente já percebeu. Mas eu não disse tudo para ele, avisei. Avisei que não ia falar. Teve uma censurinha prévia. Teve. Da minha parte teve. Gente, obrigado então por terem vindo. Obrigado a vocês, imagina. Obrigado. Obrigado, viu?